Depois de ver seu pai sendo morto pelo próprio irmão, esse garoto treinou por 20 anos até se tornar o viking mais forte do mundo e agora ele quer se vingar da morte do pai, matando seu próprio tio. Se você quer ver se ele vai conseguir, fica comigo até o final pra você ver que a vingança é um prato que se come frio. O filme de hoje se chama O Homem do Norte. Se você quer ter 7 anos de sorte, já deixa seu like porque a meta é de 10 mil likes. Pra eu fazer um resumo de Stranger Things, The Boys e Peaky Blinders, comenta a frase "Eu quero". Quando o príncipe Hamlet olha para o mar, percebe que a frota de barcos vikings liderados pelo seu pai estão retornando para o vilarejo depois de uma grande batalha. Ele vai correndo até a sua mãe e avisa que seu pai voltou. Os vikings marcham até a entrada da vila, onde são recebidos a gritos pelos moradores. O líder deles, o rei Arvandil, entra no castelo para uma cerimônia, onde se encontra com a sua rainha e o príncipe. Eles se sentam nos tronos e lá o rei mostra para eles todas as joias que conseguiram ganhar na guerra. Até que Fionir, o irmão do rei, caminha até eles ao lado de 2 cães. Ele dá saudações ao rei pela vitória e juntos eles brindam em comemoração. Mais tarde, o rei mostra pra rainha sua ferida na barriga e diz que quase não sobreviveu à batalha, por isso ele quer preparar seu filho para assumir o trono caso alguma coisa aconteça. Ele leva seu filho Hamlet até uma cabana na floresta, dizendo que ele vai fazer a sua iniciação viking, que já é feita há gerações na família. Entrando lá dentro, o rei avisa pro seu filho que eles têm que começar a imitar um lobo, e assim eles vão andando até o feiticeiro Ymir, que começa o ritual. Com a sua mão, Hamlet encosta na ferida do seu pai, prometendo proteger seus familiares, e se caso acontecesse algo com algum deles, ele viveria em busca da vingança. Com a iniciação feita, eles saem da cabana, só que de repente o rei é atingido por várias flechas e grita pro seu filho sair correndo dali. Hamlet vê seu pai sendo cercado por um grupo de homens que enfiam várias lanças no seu corpo. O líder do grupo se aproxima e tira seu capacete, revelando ser Fionir, o irmão do rei. Fionir diz que agora o trono é dele, mas Arvandil fala que ele será assombrado pelo resto da sua vida e um dia vai pagar na mesma moeda. Usando uma espada, ele decepa a cabeça do rei Arvandil e Hamlet vê seu pai sendo morto sem poder ajudar. Deixe seu F nos comentários pelo rei. Fionir manda seus guardas irem atrás do garoto, trazendo apenas a sua cabeça. Hamlet é perseguido pela floresta, mas ele consegue se esconder. Saindo do esconderijo, ele é surpreendido por um guarda que o imobiliza no chão, só que com uma faca, Hamlet arranca o nariz do cavaleiro e consegue sair correndo dali. Quando chega de volta ao vilarejo, encontra vários moradores mortos. Ele pega uma coberta e se esconde debaixo de uma casa, enquanto o exército chega marchando até a rainha e a nomeia como a nova mulher do rei Fionir. Hamlet aproveita para sair dali escondido até as águas, onde pega seu barco e começa a navegar sozinho pelo mar, jurando vingar seu pai e salvar a sua mãe. 20 anos se passaram e agora Hamlet se tornou um grande viking. Eles se preparam para uma batalha onde iriam invadir uma vila para conseguir escravos para vender. De manhã, os vikings dão seu grito de guerra e vão correndo até os portões, escalando eles com seus machados, onde começa a batalha. Hamlet derruba um guarda do cavalo e finaliza ele com uma machadada. Os moradores se desesperam com a invasão viking e começa uma correria no vilarejo. Hamlet derruba os guardas que aparecem no seu caminho, até que ele desvia de uma flechada, derrubando o cara do cavalo e mordendo seu pescoço. Os vikings vencem mais uma batalha e agora começam a escolher as pessoas que serão vendidas como escravos para as outras terras. Os mais saudáveis são separados dos mais fracos, que são presos dentro de uma casa que os vikings colocam fogo. Eles passam a noite na vila e no meio da madrugada Hamlet escuta uma voz o chamando. Ele se aproxima de uma casa e lá ele encontra uma bruxa que diz que seu destino é vingar a morte do seu pai, matando seu tio numa montanha flamejante. Hamlet pergunta como que a mulher sabia daquilo, só que de repente a mulher desaparece. No dia seguinte, os vikings estão definindo para onde cada escravo vai ser mandado, até que Hamlet escuta que o destino de um grupo dos escravos vai ser o vilarejo de Fionir, o seu tio. Ali ele enxerga a oportunidade que ele precisava para vingar a morte do seu pai. Se escondendo na floresta, ele corta seu cabelo e mergulha no mar, entrando escondido no barco dos escravos. Lá ele conhece uma escrava chamada Olga, que diz que sabia que ele era um infiltrado por causa da sua aparência nórdica. O barco passa por uma tempestade que faz com que Olga quase caísse na água, mas Hamlet consegue segurar ela. Na manhã seguinte, eles finalmente chegaram nas terras de Fionir. Os escravos descem do barco nadando até terra firme. Acorrentados, eles vão caminhando durante horas, passando por várias montanhas. Olga pergunta para Hamlet por que ele quis virar escravo e ele responde que é para vingar a morte do pai. Chegando no vilarejo, eles são recebidos por Fionir e seus filhos. A família se impressiona com a força de Hamlet, que se torna um dos escolhidos para entrar no grupo de escravos do vilarejo, enquanto os que sobrassem seriam vendidos. Além de Hamlet, mais 2 homens foram escolhidos para cuidarem dos campos e 2 mulheres para cuidarem da limpeza da vila, e uma das escolhidas foi
Olga. De noite, Hamlet foge do celeiro dos escravos e avista sua mãe bem de longe, prometendo que vai salvar a vida dela. Carregando um tapete para dentro da casa, ele acaba encontrando sua mãe penteando o cabelo de Fionn, mas ela não reconhece o seu filho. De noite, Hamlet acaba encontrando um lobo e começa a seguir o animal, que o leva até uma caverna. Lá dentro ele encontra um feiticeiro que tinha do seu lado a cabeça de Eymir, o antigo homem que fez a iniciação viking de Hamlet quando ele era criança. Depois da morte do seu pai, Fionn foi atrás do Eymir e arrancou as suas orelhas, o deixou cego e por último cortou a sua cabeça. Usando uma faca, o feiticeiro corta parte da cabeça e a joga na fogueira. Ele convoca o espírito do antigo feiticeiro e assim Hamlet consegue entrar em contato com o espírito de Eymir. Hamlet pergunta onde que estava localizada a espada que foi profetizado que ele usaria para vingar a morte do seu pai. Eymir conta que é uma espada chamada Morta-Viva e ela fica localizada no túmulo de um antigo rei. O feiticeiro entrega uma corda para Hamlet e ele parte em busca da espada. Chegando no túmulo, ele usa a corda para descer e encontra a espada junto do esqueleto do rei sentado no trono. Voltando ao vilarejo, Hamlet quase é pego por Fionn depois do cachorro começar a latir para cima dele. Ele vai até o topo de uma montanha e enterra a espada para usar no momento certo. No dia seguinte, o garoto Thorir, o filho mais velho de Fionn, se aproxima de Hamlet perguntando se ele sabia lutar, porque iria ter uma competição dos escravos. 2 times com 5 pessoas em cada disputam pela bola valendo tudo, e junto de um taco de madeira o objetivo é acertar a bola na estaca de madeira do adversário. A cada ponto, o time inimigo perde uma pessoa e vence o time que tiver a última pessoa em campo. Hamlet recebe a bola e passa ela antes de ser derrubado. O escravo vai arremessar, só que ele toma uma tacada no joelho e depois uma na cara. Hamlet nocauteia todos os adversários, só que um deles pega a bola e do meio campo consegue acertar a estaca de madeira. Agora só resta uma pessoa em cada time. Eles começam a disputa pela bola e o inimigo consegue derrubar Hamlet no chão. Nessa hora, o filho mais novo do rei invade o campo correndo para pegar a bola, só que ele é empurrado pelo escravo inimigo e bate de cabeça no chão. Ele ia dar uma tacada final no garoto, mas Hamlet aparece empurrando o cara pro chão e com várias cabeçadas ele tira a vida do escravo. O menino acorda meio tonto, mas depois desse dia, o filho mais velho do rei avisa para Hamlet que ele se tornaria o líder dos escravos e teria seu trabalho reduzido. Além disso, ele poderia escolher uma das escravas para passar uma noite e ele escolhe a Olga. Eles passam um tempo sozinhos no celeiro e Hamlet diz para ela que amanhã vai começar a sua vingança. Olga mostra para ele um cogumelo alucinógeno que poderia ajudar para deixar os guardas impossibilitados de lutarem. No dia seguinte, Hamlet trabalha normalmente, mas quando chega de noite, ele invade a casa de 2 guardas e acaba com eles usando a sua espada. De manhã, o vilarejo fica em choque com o estado que encontram os homens e Fionn acha que isso foi feito por um espírito maligno. A feiticeira do vilarejo analisa os corpos e diz que vai preparar um sacrifício para oferecer ao espírito maligno para ninguém mais morrer. De noite, eles pegam uma escrava e a colocam amarrada em frente ao altar. O ritual começa, só que de repente vários lobos começaram a uivar e isso deixou o cachorro da família furioso, que começou a atacar o Fionn, então usando uma adaga ele tira a vida do animal. Deixe seu F nos comentários pelo cachorrinho. Tudo isso foi comandado por Hamlet, que desde o seu ritual quando criança aprendeu a controlar os lobos. Com o vilarejo sendo atacado, Hamlet se aproveita para salvar a vida da escrava que ia virar uma oferenda. Quando olham para dentro da cabana, encontram a feiticeira amarrada e o guarda completamente destruído. Os escravos são colocados para defenderem os portões enquanto os guardas jantavam, só que Olga colocou os cogumelos alucinógenos na sopa, fazendo os guardas terem alucinações e começassem a se atacar. Com essa distração, Hamlet se aproveita para invadir o quarto da sua mãe, se escondendo atrás da porta. Quando ela entra no quarto, Hamlet diz que voltou por ela e a rainha fica chocada porque achava que seu filho tinha morrido. Ele diz que prometeu vingar a morte do pai e que é pra ela ficar tranquila porque ele vai cumprir a promessa. Só que sua mãe começa a dar risada e diz que sempre odiou seu pai porque ele nunca amou de verdade, diferente de Fionn, que sempre a tratou com muito amor. Ela revela pra Hamlet que naquela época foi ela que implorou pra Fionn matar o seu pai. A rainha diz que nunca desejou que Hamlet tivesse nascido porque ele foi fruto de um abuso e que seus filhos são só os que Fionn deu pra ela. A rainha se aproxima do filho tentando tomar sua espada, só que Hamlet, enfurecido, vai até o quarto ao lado e crava a espada da profecia no peito de Thorir, o filho mais velho de Fionn. No dia seguinte, o rei fica enfurecido ao descobrir que seu filho tinha sido morto, mas sua raiva só aumenta quando percebe que tinham arrancado o coração do garoto. A rainha conta pra ele que Hamlet sobreviveu e agora tá buscando sua vingança. Ele coloca a faca no pescoço de Olga, só que nessa hora Hamlet aparece gritando que daria o coração de Thorir em troca da vida de Olga. Hamlet vai descendo pela colina nocauteando todos os guardas que vê pela frente. Quando percebe que Olga conseguiu fugir,
fugir, ele se deixa ser pego por Fionn. Ele é colocado preso em um celeiro onde passa por diversas torturas. Quando fica sozinho no celeiro, ele reza por ajuda de Odin e de repente vários corvos cortam sua corda e ele consegue escapar. Se encontrando com Olga, ele conta que seu desejo de vingança foi adormecido depois de descobrir a verdade. Os dois cavalgam até o porto e, conversando com o capitão, eles dizem que conseguem pagar assim que chegarem na cidade. Hamlet diz pra ela que tinha familiares na cidade que poderia ajudar com moradia pros dois. É nessa hora que Olga revela que estava grávida. Ele coloca a mão na sua barriga e diz que tem certeza que são gêmeos. É aí que ele se toca que se deixar Fionn vivo, ele vai caçar os seus filhos até a morte. Hamlet diz que precisa fazer isso e se tudo der certo, ele voltará. Pulando na água, ele vai nadando de volta à terra firme, enquanto Olga se desespera preocupada com o que vai acontecer. Quando chega a noite, Hamlet se aproxima do guarda que ele arrancou o nariz quando criança e dessa vez ele termina o trabalho. Fionn percebe o barulho e manda sua esposa ficar dentro do armário com seu filho porque Hamlet voltou para matar todo mundo. Ele libera os escravos e quando entra no quarto da mãe é atacado por ela pelas costas. Hamlet se defende com sua espada e com um golpe no coração ele tira a vida da sua mãe. De repente ele é atacado pelo filho mais novo e tentando tirar o garoto ele acerta a espada na sua barriga, fazendo com que ele não sobrevivesse. Fionn entra no quarto se deparando com seu filho e sua mulher mortos, carregando os corpos dos dois para fora da casa. Hamlet vai cavalgando à procura de Fionn e acaba encontrando os corpos de sua mãe e do seu meio-irmão deitados perto do vulcão. Como a profecia dizia, Hamlet se vingaria no topo de uma montanha flamejante. Ele desembainha sua espada e caminha em direção ao topo do vulcão, onde começa a batalha com Fionn. Os dois começam a se atacar em volta da lava e Fionn consegue acertar um golpe no peito de Hamlet que fica de joelhos. Fionn aponta sua espada para a cabeça de Hamlet, mas nessa hora ele levanta ao lembrar do seu pai e com uma espada ele corta a cabeça de Fionn, só que ao mesmo tempo tomou um golpe mortal no coração. Deixe seu F nos comentários pelo Hamlet. Nos seus últimos momentos ele tem uma visão de Olga junto dos seus filhos e logo em seguida seu espírito é levado por uma valquíria até os portões de Valhalla, mostrando que mesmo cometendo erros, ele teve uma morte digna e mereceu ir pro lugar onde ficam os guerreiros depois da vida. A meta desse vídeo é de 10 mil likes, então se você gostou, já deixa o seu pra dar aquela força. Pera, vou te apresentar duas opções de filmes pra você votar nos comentários se você quer a opção 1 ou a 2. O filme número 1 se chama Solo. Esse homem tá indo surfar em uma ilha bem isolada, só que ele acaba sofrendo um acidente caindo de um penhasco. Na queda ele fratura a bacia, o que o impede de andar. O problema é que ele não tinha sinal de celular pra pedir ajuda. A maré tava subindo e o puxava em direção ao mar. A gente vai acompanhar a jornada e tudo que ele fez pra conseguir sobreviver. O segundo filme se chama Arrebentando na Prisão. Nessa história, a gente vai acompanhar um homem que acabou de ser condenado a 6 anos de prisão e com medo dos presos, ele acaba treinando artes marciais para estar preparado para sobreviver. E aí, vai escolher o primeiro ou o segundo filme? Esse foi o recap de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.